Graça e paz para todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens expositivas sobre o livro de Salmos, hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição bíblica do Salmo 37. Diz assim o texto bíblico: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê está aproximando-se o seu dia. Os ímpios arrancam a espada e distendem o arco para bater o pobre necessitado, para matar os que trilham um reto caminho. A sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, pois o braço dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias de fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e fazes o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltarás para possuires a terra. Presenciarás isto quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente, a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque neles buscam refúgio. O título no original é de Davi, e o salmo ele foi escrito por Davi na sua velhice e é um registro de sua experiência ao longo de toda a sua vida. Esse é um salmo de sabedoria e muitas das afirmações que aparecem nesse salmo estão na forma de provérbios, que são afirmações gerais de uma verdade e não propriamente promessas feitas a indivíduos. O salmo é elaborado em forma de acróstico, onde todas as letras do alfabeto hebraico estão inclusas, e 2 versículos são destinados a cada letra. Este é um dos 3 salmos que tratam do difícil problema da prosperidade dos ímpios. A questão acerca do problema do mal e do sofrimento do humano é um dos grandes temas das Escrituras. Existem 2 principais aspectos desse problema. O
Primeiro, o mal natural, que inclui os acontecimentos da natureza, como incêndios, inundações, terremotos, enfermidades e a morte física. E o segundo, o mal moral, que são as coisas terríveis que os homens infligem contra outros seres humanos. O Salmo 37, ele trata até certo ponto do problema do mal, principalmente da questão da prosperidade dos ímpios e a aflição dos justos, afirmando que os perversos serão punidos pelo mal que praticam, ao passo que os justos, eles serão abençoados pela sua confiança no Senhor. O Salmo pode ser dividido em 5 partes. Nos versículos 1 a 9, nós temos um chamado para confiar no Senhor. Os versículos 10 a 15 mostram a ruína dos ímpios. E os versículos 16 a 26 descreve a bênção do Senhor. E nos versículos 27 a 30, nós temos um contraste entre os justos e os ímpios. E os versículos 34 a 40 resumem a mensagem do Salmo, mostrando a salvação do Senhor. Assim, nos versículos 1 a 9, nós temos um chamado para confiar no Senhor. Tanto o início como a conclusão desse Salmo são marcados por ordens e proibições que Davi dirige à alma reta, que se sente desnorteada pelas injustiças da vida. Nessa primeira parte do Salmo, Davi apresenta uma instrução negativa e expressa em 3 imperativos. Ele diz: não te indignes, no versículo 1, não te irrites, no versículo 27, no versículo 7, e não te impacientes, no versículo 8. E 4 instruções positivas. Confia no Senhor, no versículo 3, agrada-te do Senhor, no versículo 4, entrega o teu caminho ao Senhor, no versículo 5, e descansa no Senhor, no versículo 7. No versículo 1, nós encontramos a seguinte recomendação: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. A expressão não te indignes é a chave para entender todo o Salmo. O verbo indignar no original hebraico significa literalmente arder, abrasar, e é usado numa forma reflexiva com o sentido de não se abrase com inveja, ou então esfrie a cabeça e mantenha a calma. O motivo está claro no versículo 2, que diz: pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. A comparação dos ímpios como a relva é também usada em outras partes dos Salmos e tem como objetivo mostrar a fragilidade de toda a vida humana e ensinar que a prosperidade dos ímpios é de pouca duração. A atitude dos justos não deve ser de invejar os malfeitores, pois eles logo passarão. O versículo 4 diz: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. A palavra agrada-te no original hebraico transmite a ideia de ter um alto grau de prazer ou de satisfação mental. E refere-se à abundância de bênçãos que temos no próprio Senhor, sem considerar aquilo que Ele nos dá. No entanto, desfrutar as bênçãos e esquecer aquele que as concede é idolatria. Em Jesus Cristo nós temos todos os tesouros de Deus e não precisamos de qualquer outra coisa. Se o desejo dos justos vem do Senhor, Ele certamente os satisfará. E se verdadeiramente nos agradarmos do Senhor, o maior desejo do nosso coração será conhecê-lo melhor, para que possamos ter ainda mais prazer nele. Como diz Matthew Henry, embora a alma piedosa sempre deseje mais de Deus, ela nunca deseja mais do que Deus. Os justos, eles são chamados a confiar em Deus e a entregar a Ele os seus caminhos, pois o Senhor cuida de suas necessidades. No versículo 5 nós lemos: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A palavra entregar no original hebraico significa dedicar ou confiar inteiramente. Entregar o caminho significa literalmente deixar o fardo e lançar nossa vida sobre o Senhor. O equivalente do Novo Testamento está em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entregar o nosso caminho significa submeter toda a nossa vontade e nossas decisões ao Senhor. A convicção de Davi na intervenção definitiva e final de Deus é tão forte que ele pode descansar e esperar em Deus. No versículo 7, Davi declara: descansa no Senhor e espera nele. A palavra descansar no original hebraico quer dizer literalmente ficar quieto.
e descreve uma entrega tranquila de nosso caminho ao Senhor. Descansar no Senhor não é um chamado à inatividade, mas sim a dependência ativa do Senhor, e mostra que não devemos ser conduzidos pelas nossas preocupações. Quando vemos o mal e a injustiça no mundo, devemos sentir uma ira santa contra o pecado, mas invejar os ímpios causa apenas irritação, e essa, por sua vez, desperta a ira. Davi mostra que ficar irado com a situação da aparente prosperidade dos ímpios é imitar os seus caminhos tortuosos e perversos, pois a frustração nos destrói por dentro, ao mesmo tempo que nada realiza. A inquietação interior em tal situação não resolve nada e só resulta em males. Por isso, nos versículos 8 e 9, Davi diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. A ira, o furor e a inveja são emoções completamente destrutivas, pois não podem produzir outro resultado senão o próprio mal. Elas revelam a nossa falta de fé, de que Deus nos ama e que controla todas as coisas. Se dermos excessiva atenção aos nossos problemas, podemos nos tornar ansiosos, irritadiços, mas se concentrarmos a nossa atenção e confiança em Deus e em sua bondade, encontraremos a paz. Não devemos nos preocupar, mas sim confiar em Deus, entregando tudo nas mãos do Senhor. Nos versículos 10 ao 15, nós vemos a ruína dos ímpios. Uma vez que Deus é confiável, não devemos nos indignar, e já que Deus sabe nossa situação, não devemos temer. A aparente prosperidade dos perversos não passa de uma ilusão, pois, como diz o versículo 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Do ponto de vista de Deus, a prosperidade dos ímpios dura muito pouco tempo. O versículo 11 faz contraste com o versículo 10, dizendo que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A palavra mansos representa todos aqueles que confiam e esperam no Senhor. Para muitos, ser manso e humilde dificilmente parece ser o comportamento apropriado para tratar com os inimigos, mas as nossas batalhas, elas devem ser combatidas com a fé, com a mansidão, a humildade e a esperança no Senhor. Os ímpios, como diz o versículo 12, passam seu tempo tramando planos e rangendo dentes em ódio contra os justos, como animais selvagens prestes a devorá-los. Porém, como diz o versículo 13, rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Esse versículo utiliza uma vívida linguagem para descrever a rebelião contra o Todo-Poderoso e mostra que ninguém ameaça a Deus e nem o seu julgamento pode ser evitado. O dia do julgamento do Senhor está próximo. A hostilidade é a marca dos perversos, como mostra o versículo 14. No entanto, os perversos cedo descobrirão que os seus próprios esquemas se voltam contra eles e são destruídos por suas próprias armas. No versículo 16 ao versículo 26, nós vemos a bênção do Senhor. A riqueza, ela pode ser parte de uma vida feliz, porém não é a sua base real. O dinheiro em si não é mau. O que a Bíblia condena é o amor depositado nele. No entanto, nem riqueza nem pobreza são fatores decisivos para a felicidade ou infelicidade. O justo pode ter apenas pouco, mas isso vale mais do que todas as riquezas dos ímpios, pois, como disse o Senhor Jesus em Lucas 12:15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida, ela consiste em ter o suficiente para si e para os seus. O versículo 18 diz que o Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Esse versículo fala de algo além das necessidades desta vida e aponta para a vida e a bênção eterna que recebemos em Deus. A expressão "o Senhor conhece os dias" possui diversos sentidos. Primeiro, Deus conhece a nossa situação e provê aquilo que precisamos. Segundo, Deus sabe o tempo da nossa existência
e há de nos sustentar até o fim dos dias. Terceiro, Deus sabe que os nossos dias na terra são apenas o começo dos nossos dias junto a Ele na eternidade. Durante o curso desta vida, os justos podem ser pobres, mas isso é o melhor do que viver inquieto por conta das riquezas. A verdadeira base de uma vida feliz é o Senhor. Os justos sabem que tudo o que possuem vem do Senhor. Deus sustenta os justos e supre todas as suas necessidades. Ele é o provedor do seu povo e por isso, como diz o versículo 19, não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias de fome se fartarão. Isso nos mostra que em tempos difíceis, Deus vai suprir as necessidades do seu povo. Nos versículos 21 e 22, Davi apresenta um contraste entre o ímpio e o justo com relação aos bens. Podemos dizer muito sobre o caráter de uma pessoa pelo modo como ele usa o dinheiro. O ímpio prospera por meio de negócios desonestos, ele rouba sob a desculpa de obter um empréstimo, porém o justo dá generosamente ao necessitado, como mostra o versículo 21 que diz: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. O ímpio visa apenas o seu lucro, mas o justo se preocupa com o bem-estar das outras pessoas. Os justos são conhecidos pelos seus atos de misericórdia e generosidade. Deus não apenas supre as necessidades dos justos, mas também lhe dá orientação e proteção. No versículos 23 e 24 lemos: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Esses versículos mostram que os justos podem experimentar falhas durante a vida, mesmo assim o Senhor os susterá, de modo que se caírem não ficarão prostrados, porque o Senhor os segura pela mão. Os justos não estão isentos de tribulação, mas o Senhor promete vir em seu socorro. A palavra firmar significa amparar, estabelecer. Deus pode tanto nos guardar de tropeçar, como também nos restaurar quando nós tropeçamos. Nos versículos 25 e 26, Davi, em sua velhice, ele pondera sobre as suas experiências ao longo de sua vida. Embora tenha visto os justos passarem por momentos difíceis, contudo jamais os viu desamparados pelo Senhor. No versículo 25, ele declara: fui moço, e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso nos mostra que os justos nunca serão abandonados. As dificuldades pelas quais Deus permite que os justos atravessem não são um ponto final. Não somente os justos, mas também os seus filhos, eles serão providos pelo Senhor, como nos mostra o versículo 26 que diz: é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Eles jamais serão desamparados, nós jamais seremos desamparados, pois temos para sempre a presença do Senhor conosco. Nos versículos 27 ao versículo 33, nós vemos então o contraste entre os justos e os ímpios. Nessa parte, Davi repete algumas coisas que já disse anteriormente para destacar o contraste entre o justo e o ímpio e os seus respectivos descendentes. Os versículos 27 a 29 mostra que a descendência dos justos será abençoada, enquanto que a descendência dos perversos ela será exterminada. A bênção de Deus sobre o justo tem continuidade na vida de seus descendentes, mas os descendentes dos ímpios eles serão destruídos. Os versículos 30 e 31 destacam que os justos têm a lei de Deus em seus corações, e por isso falam do que é sábio e justo. No entanto, o caminho dos perversos é sempre mau. Os perversos planejam continuamente o mal contra os justos, mas o Senhor jamais desampara aqueles que confiam nele. Nos versículos 32 e 33 lemos: o perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não os deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. O Senhor não permitirá que as acusações dos ímpios prevaleçam contra os justos. O justo não será abandonado nos momentos de provação, mas ele receberá do Senhor a justificação. A doutrina bíblica da justificação, apresentada no Novo Testamento, mostra que o crente é justificado por graça, mediante a fé em Cristo Jesus.
A justificação é um ato declarativo de Deus pelo qual o crente é declarado justo em Cristo. Na justificação, os nossos pecados foram creditados a Cristo e a sua justiça imputada a nós. Desse modo, como disse Martinho Lutero, somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Somos justos por causa da virtude da obra de Cristo, mas ainda não fomos aperfeiçoados ou glorificados. Por isso, ainda infelizmente pecamos. Na justificação, somos salvos da condenação do pecado. Na santificação, nós somos salvos do poder do pecado. E na glorificação, então seremos salvos da presença do pecado. Nos versículos 30 ao 40, nós vemos a salvação do Senhor. Os versículos finais desse salmo, eles resumem a sua mensagem, repetindo o conceito já visto nos versículos anteriores e revelam o contraste entre o destino final dos justos, que é de paz, e dos ímpios, que é a destruição. No versículo 34, Davi mais uma vez exorta a esperar pelo Senhor, que está associado com seguir o seu caminho. Ele diz: espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Esperar pacientemente pela ação de Deus, quando desejamos uma mudança imediata, não é uma tarefa fácil. Mas o Senhor promete que se nos submetemos aos seus planos e ao seu cronograma, ele nos honrará. A recomendação bíblica em 1 Pedro 5 e 6 é: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Na experiência pessoal de Davi, ele tinha se deparado com muitos homens perversos e tiranos. Nos versículos 35 e 36, ele compara esses homens perversos a árvores vistosas, que desaparecem subitamente, sem que ninguém pudesse encontrá-los. Os versículos 37 e 38 fazem um contraste entre o caráter e o destino final dos justos e ímpios e dos seus descendentes. O futuro dos justos é de bem-estar e prosperidade, enquanto dos ímpios e a sua descendência serão destruídos e arruinados, como diz o versículo 38. As palavras finais de Davi explicam a razão para os livramentos de Deus, mostrando que os justos buscam refúgio no Senhor e por isso ele os salva. O Senhor é para o seu povo a salvação, como diz o versículo 39, e fortaleza no dia da tribulação, e ajuda para aqueles que buscam nele refúgio, como diz o versículo 40. Dessa forma, Davi conclui com um resumo da mensagem de todo o Salmo, afirmando que Deus é a fonte de salvação e refúgio em tempos de tribulação. O Senhor não apenas livra o justo do julgamento eterno, como também os livra dos ataques e acusações dos perversos aqui neste mundo. E ele o faz, porque os justos buscam nele o refúgio, como diz o versículo 40. E concluindo, o Salmo contém várias repetições das mesmas verdades, com formas variadas, cujo propósito principal é encorajar os justos a continuarem a confiar em Deus, apesar das aparentes injustiças da vida. O objetivo de Davi não é tratar dos problemas teóricos, mas ajudar os justos a lidarem com a situação ao lhe garantir que toda injustiça aparente na vida é temporária. O pensamento-chave mostra que a confiança em Deus contribui para a satisfação e serenidade, mesmo diante das contradições da experiência. Quando olhamos ao nosso redor, vemos malfeitores que florescem e vivem confortavelmente e somos tentados a invejar a falsa prosperidade dos ímpios. No entanto, esse salmo revela como devemos proceder quando o ímpio prospera. A receita de Davi é a confiança em Deus, que é o remédio para toda inveja e irritação. Tanto a prosperidade dos ímpios como as aflições dos justos são apenas temporárias. O mal logo receberá sua recompensa merecida e aqueles que esperam no Senhor herdarão a vida e bênçãos eternas. Diante da aparente prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos, devemos descansar no Senhor e esperar pelo resultado final. Isso não significa que devemos nos consolar com a ruína final dos malfeitores, nem nos alegrar com o castigo que lhes sobrevirá, mas sim que não devemos permitir que a prosperidade dos ímpios perturbe a nossa paz e a nossa confiança no Senhor,
porque Deus demonstrará a justiça dos seus atos no tempo determinado por ele. João Calvino diz que os ímpios e devotos servos de Deus nunca cessam de ser felizes, mesmo em meio às suas mais sérias calamidades, porquanto Deus cuida deles e, por fim, virá em socorro em ocasião oportuna. Desse modo, o povo de Deus deve nutrir a paciência e a confiança no Senhor, pois, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.